Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar então o nosso estudo dos números primos, ok? Fazendo uma breve revisão do que a gente estudou aí na última aula, a gente viu então os números primos, vimos a definição inicial de número primo, a sequência dos números primos, o que é um número primo, o que é um número composto, quando que dois números são primos entre si e fizemos alguns exercícios. Hoje nós vamos estudar então a decomposição em fatores primos. E o que é a decomposição em fatores primos? Para decompor um número natural em fatores primos, utilizamos o processo de fatoração. Fatorar um número natural consiste em escrevê-lo como um produto de dois ou mais números naturais. Veja algumas fatorações do número 24. Então ele tem aqui algumas fatorações do 24, pessoal. Ele desmancha, entre aspas, o 24 em números que multiplicados resultam no 24. Então, 2 vezes 12 dá 24, 3 vezes 8, 4 vezes 6, 2 vezes 2 vezes 6, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Observem aqui essas 5 fatorações diferentes que foram feitas para o número 24. Somente a última fatoração aqui, pessoal, foi uma fatoração feita somente em fatores primos. Por que só ela é feita em fatores primos? Porque nesse caso aqui eu tenho o 4 e o 6, que são números compostos. Eu tenho aqui o 6, que também é um número composto. Eu tenho aqui o 8, que é um composto. E eu tenho aqui o 12, que é o composto. Porém, somente na última fatoração eu tenho o 2, o 2, o 2 e o 3. Somente esses números que estão aqui, o 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 3, o 2, o 2, o 2 e o 3, somente eles são números primos. Então, a última fatoração pode ser chamada decomposição em fatores primos ou fatoração completa, porque o 24 foi decomposto em fatores primos, somente em fatores primos. Ele coloca aqui outros exemplos, olha só. 2 vezes 3 geram 6, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao cubo, né? A gente encontra o 27. Então, são decomposições em fatores primos, decomposições completas, né? Fatoração completa. Todo número natural maior que 1 e não primo pode ser escrito, decomposto, como produto de dois ou mais fatores primos. Essa escrita, essa decomposição é única. Então, eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos agora de decomposição em números primos, ok? Quando a gente vai decompor um número em fatores primos, a ideia não é ficar adivinhando, que nem a gente tinha ali com o 24 pronto, né? Existe um cálculo para a gente fazer isso. E como que ele funciona? Ele é da mesma forma que a gente utilizou para calcular as raízes exatas e não exatas. Então, olha só. 56. A primeira coisa que eu faço é traçar aqui, fazer um traço, e começar a pensar. Eu vou dividir os números em fatores primos. Sempre eu vou utilizar o menor número possível que não seja o 1. Então, 56. 56 é um número par. Eu posso começar dividindo ele por 2, certo? 56 dividido por 2 dá 28. 28 também é um número par. Então, eu vou dividir por 2 e vou encontrar o 14. 14 também é um número par. Posso dividir por 2 e eu encontro o 7. Aí, quando eu chego no 7, eu percebo que ele é um número primo. Portanto, os únicos divisores dele são o 1 e ele mesmo. O 1 e, nesse caso, o 7. Como a gente não pode utilizar o 1 na fatoração em números primos, a gente só vai utilizar o próprio número nesse caso. Portanto, 7 só pode ser dividido por 7, que vai resultar no 1. Quando a gente chega no 1, a gente termina a fatoração. E a gente vai ter os seguintes números, 2, 2, 2 e 7. Ou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7, nós encontramos o 56. Portanto, 56 é a mesma coisa que escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Olha só, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8 e 7 vezes 8, 56. Portanto, a gente também pode escrever o 56 assim. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes o 7. Então, essa última forma aqui é a fatoração do 56 em números primos, a decomposição do 56 em fatores primos, ok? Vamos agora para o 225. 225
eu vou colocar ele aqui, fazer o traço, e vou começar pensando que eu posso dividir o 225 não por 2, porque ele não é um número par, mas ele visivelmente é um número múltiplo de 5. Então, eu vou utilizar o 5. 225 dividido por 5. Bom, 200 dividido por 5 vai ser 40. 25 dividido por 5 vai dar 5, então 225 dividido por 5 é igual a 45. 45 eu posso dividir também pelo 5, certo? Então eu vou colocar 45 dividido por 5 vai ser igual a 5 vezes o 9, que dá o 45. O 9 eu posso dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Chegou no 1, parei. Observe então, 55 é a mesma coisa que fazer 5 vezes 5 vezes 3 vezes 3. Então, 225 é igual a 5 vezes 5 vezes 3 vezes 3. Posso escrever o 225 na forma decomposta em fatores primos assim. 5 vezes 5 vira 5 ao quadrado e 3 vezes 3 vira 3 ao quadrado. Certo, pessoal? Então, olha só, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9. 25 vezes 9 resulta no 225. Essa forma aqui é a forma do número 225 decomposto em fatores primos, ou a forma fatorada do 225, tá? Em números primários, em números primos, beleza? Agora, vocês vão resolver os exercícios da página do 426. Vocês vão fazer o número 3 nesse período da nossa aula de hoje, quinta-feira, ok? Nas nossas próximas aulas, nós faremos a correção, ok, pessoal? Então, termine o número 3 agora, ele é bem rapidinho, bem tranquilo de fazer. E no nosso próximo encontro, conforme eu for marcando e agendando as lives, a gente vai fazer a correção, certo? Tchau, pessoal. Bons estudos!